Eu sou Elaine Romano, terapeuta de constelações familiares, experiência somática, Theta Healing, terapia com cristais. E o vídeo de hoje é como funciona a constelação em grupo. Bom, o cliente, ele traz uma queixa. Bom, eu quero trabalhar a minha dificuldade financeira, por exemplo. Ponto. Ele não precisa me contar mais nada. Não quero detalhes. Por quê? Primeiro, para não me influenciar racionalmente. Porque o acesso ele vem do inconsciente. Muitas vezes a pessoa fica assim, não, porque o meu avô, ele faliu a fábrica dele, não sei o que lá. Então a pessoa fica racionalmente achando que é aquilo. E às vezes não é nada disso. A pessoa está identificada, vamos supor, com uma guerra, onde um antepassado lá para trás perdeu tudo. Ou naquela família houve pessoas que perderam o lugar de dignidade com escravidão e a pessoa não consegue prosperar financeiramente. Então, às vezes a pessoa fica racionalmente falando, porque teve o avô que perdeu tudo, porque o pai... E às vezes não é nada disso, pode ser. Mas eu prefiro não trazer essa informação para não correr o risco de racionalmente a pessoa influenciar. E já aconteceu de eu perceber que aquela ideia, aquilo que a pessoa queria ver, ficava tão forte no campo que praticamente as pessoas representavam aquilo que a pessoa queria, porque ela me contava, não, porque é isso, porque é isso, porque é isso. Eu falava, vamos deixar o campo mostrar. Às vezes não é. E eu tive que aí nesse momento usar um pouco de cromoterapia mental para impedir que o mental da pessoa interferisse, mas isso é uma outra história, é um plus também da constelação. Voltando para o grupo. A pessoa me conta aqui o que ela quer. Eu quero trabalhar a minha prosperidade financeira. Ok. E aí eu vou sentir o que nesse momento é importante. Então vamos supor que eu peça para a pessoa trazer o que impede a prosperidade dela. Eu falo, coloque a causa. Sem pensar que é isso, aquilo, outro. Pode ser algo que esteja lá, que começou na Idade das Cavernas. A gente não sabe. Você vai escolher uma pessoa, eu falo para o cliente, você vai escolher uma pessoa aqui do grupo, sem falar alto, olha, você é a causa da minha dificuldade, ou você é a mãe, você é o tio. Não, escolhe a pessoa, pergunta se ela quer participar, traz para o centro da sala, olha nos olhos, sem falar nada, e pensa, você vai representar tal coisa. Mesmo porque isso impede que aquele representante influencie racionalmente. Então vamos supor, se a gente falar, olha, fulano vai representar a mãe. Aí aquela pessoa que está no papel do representante fica com ideias, sei lá, mãe, ideias maternais, de levar mingauzinho na cama, não sei o quê. Se naquela família a mãe morreu no parto, aquela pessoa não teve os cuidados maternos, foi criada por homem, sei lá. Racionalmente, o representante pode interferir. Então é importante que não saiba. Então esse é um dos motivos que a constelação ela é oculta. A pessoa não sabe quem é. Também por privacidade, respeito. Aparecem coisas tão pessoais, tão íntimas, que ninguém precisa saber. E também para mudar de papel. Teve uma vez que a gente combinou, olha, coloca alguém para representar a sua avó, porque a pessoa falava que a avó tinha uma questão, enfim. E a gente colocou lá. De repente, essa pessoa chegou no meu ouvido e falou assim, tá igualzinho o comportamento do meu tio. Ela mudou de papel, porque na verdade não era a avó, como racionalmente aquela cliente, que era psicóloga, achava, era o tio. Então o campo, a constelação é interessante porque ela traz o que é, sem a influência mental. E aí, a hora que a pessoa posiciona a pessoa, a partir da imagem interna que ela tem, eu vou entender pela postura, se ela está olhando para o chão significa uma coisa, se ela está olhando para fora significa outra, se ela está com dor, se ela está com mal-estar, e eu vou fazer essa leitura, né, que aparece no representante. E os representantes também ganham, não é à toa que aquela pessoa é escolhida, porque ela também tem ressonância com aquela dor. Então, ambos se trabalham, o representante e o constelado. E aí a gente vai promovendo as falas de cura. Essas falas têm que vir do coração. Se eu falar, veja se faz sentido dizer tal coisa. Só diga se fizer sentido em seu coração, porque senão fica mental.
E aí vira psicodrama, e a constelação não é psicodrama. É uma modificação das informações no campo morfogenético. No final, essas informações vão para o campo, promovendo a desidentificação psíquica e emocional do constelado, da pessoa que trouxe a questão, para que ela possa estar inteira em si e seguir sem aquela dor dos antepassados ou dela mesma. E no final, a gente coloca, depois que há a solução, a gente coloca a pessoa para ela sentir a energia da solução, abraçar os antepassados. Isso ocorre muitas vezes. Ela não pode entrar no começo, porque ela ainda está identificada com a dor. Só quando ela está desidentificada para ela sentir as mudanças. No final, a gente vai colocando outras pessoas também, conforme o campo vai pedindo. No final, a gente faz uma roda e ainda eu peço, ainda dentro dos papéis, falta alguma coisa? Um gesto, um abraço, uma palavra. E aí quando a gente sente, parece que o ar fica mais leve, a gente consegue respirar melhor. Aí a gente sabe que realmente acabou. As pessoas se desidentificam do papel, saem do papel, voltam assim, por favor, eu liberto cada um dos seus papéis, voltam a ser elas mesmas. Na verdade sempre foram, elas estavam em ressonância com o campo. E depois de uns 15 dias, mais ou menos, 20 a um mês, a gente faz um retorno individual para ver o que naquela pessoa que levou a questão está identificada com o campo que a gente viu no registro histórico. Pode ser que existam constelações que são manipuladas? Pode. Se a pessoa souber a história, vira um psicodrama. Né? Coloca isso, coloca aquilo, fala tal coisa, fala tal coisa. Mas num campo onde as pessoas não sabem da história, eu, terapeuta, não sei da história, a gente traz uma questão, eu quero trabalhar, sei lá, a depressão, ponto, não sei mais nada. E as informações vêm, e é interessante que muitos clientes falam assim, nossa, fulano, igualzinho, o comportamento igualzinho da minha avó, que incrível. São as informações do campo que estão vindo à tona. Então não tem como manipular. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Os meus para marcar a constelação, para entender melhor como funciona, para vir assistir. Para assistir a minha constelação em grupo é totalmente gratuito. A única moeda de troca é algo para a gente compartilhar no lanche. Porque a gente faz um lanche entre uma constelação e outra, então é uma confraternização. Então venha conhecer, venha assistir. Estou em São Paulo. Os meus contatos vão aparecer em algum local aqui dessa tela no final do vídeo. Bem-vindos!